Oi pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. 10 sintomas de doença dos rins. Como saber se os rins estão doentes? O rim é um órgão localizado na porção posterior do abdômen paralelamente à coluna vertebral. A maioria de nós possui 2 rins, um em cada lado da coluna, mas há pessoas que nascem apenas com um. Os rins são órgãos essenciais à vida, sendo responsáveis por diversas funções, entre elas, filtragem do sangue, controle dos níveis de eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, fósforo, magnésio, da pressão arterial, da quantidade de água do corpo, estímulo à produção de glóbulos vermelhos, produção de vitamina D, etc. Muitas doenças dos rins apresentam pouco ou nenhum sintoma nas suas fases iniciais. Boa parte dos pacientes só descobre ser portador de doença renal em estágios avançados quando já não há muito o que fazer para salvar a função dos rins. A melhor maneira de se identificar precocemente as doenças renais é através de exames de sangue e urina. A dosagem da creatinina sanguínea nos permite calcular a taxa de filtração sanguínea dos rins, enquanto que o exame simples de urina, chamado de urina 1 ou EAS, pode identificar a presença de sangue, proteínas, glicose ou outras substâncias que apontam para uma possível doença renal. Sinais e sintomas de doenças renais. Sangue na urina, hematúria. Hematúria é o nome que damos à presença de sangue na urina, seja ela visível a olho nu ou apenas detectável em análises de urina. A presença de sangue visível na urina recebe o nome de hematúria macroscópica. Urinar sangue costuma assustar os pacientes, pois é senso comum que este é um sinal de que há algo errado nas vias urinárias. Dificilmente uma pessoa com sangue na urina não toma a iniciativa de procurar atendimento médico. O grande problema é quando a perda de sangue é imperceptível. A hematúria microscópica é aquela que só é identificada através de exames de urina. Este tipo de sangramento na urina pode passar despercebido por anos, já que não é detectável a olho nu. A presença de sangue na urina, seja visível ou não, pode ser causada por várias doenças, entre elas: câncer renal, câncer de bexiga, câncer de próstata, cálculo renal, infecção urinária, hiperplasia benigna da próstata, doenças dos glomérulos renais, doença policística renal, trauma renal, tuberculose urinária, medicamentos. Esforço físico. Excesso de cálcio na urina. Endometriose. 2. Urina espumosa. É perfeitamente normal que surja um pouco de espuma no vaso sanitário quando urinamos devido ao turbilhonamento do jato de urina na água. Entretanto, se você notar uma mudança no padrão da espuma da urina, principalmente se houver aumento na quantidade e no tempo que ela leva para desaparecer, isso pode indicar doença dos rins. O aumento da espuma costuma surgir quando há perda de proteínas na urina, uma alteração chamada de proteinúria. A proteinúria é um sinal de doença renal e costuma surgir nas seguintes doenças: diabetes mellitus, lúpus, doenças do glomérulo, AIDS, eclâmpsia, obesidade, hipertensão arterial, mieloma múltiplo, 3 edemas, inchaços. Os rins são os órgãos que controlam o volume de água e sódio, sal, em nosso organismo. Na insuficiência renal em fases avançadas há uma redução da eliminação de sódio pelos rins e acúmulo de água, o que leva à formação de edemas. Os edemas também ocorrem quando há grandes perdas de proteínas na urina, um quadro chamado de síndrome nefrótica. Os inchaços costumam surgir nos pés e tornozelos, subindo em direção às coxas conforme a doença progride. Em casos mais graves pode haver retenção de líquidos nos pulmões, o que pode levar a um quadro chamado de edema agudo do pulmão. 4. Hipertensão. A retenção de sódio e água não provoca só edemas, mas também leva à hipertensão arterial. Tanto a insuficiência renal crônica quanto as glomerulonefrites frequentemente cursam com elevação da pressão arterial.
É sempre bom lembrar que a hipertensão arterial é uma das doenças mais comuns na população e que mais de 95% dos pacientes com hipertensão não apresentam doença renal. Deve-se suspeitar de doença dos rins no paciente que desenvolve hipertensão subitamente, geralmente associada a um ou mais dos sinais e sintomas descritos neste vídeo. Pacientes cuja hipertensão arterial sempre foi bem controlada com medicamento, mas que de repente apresentam piora da mesma, também devem ser investigados para doença renal. 5. Anemia. Os rins produzem um hormônio chamado eritropoetina, que é responsável por estimular a medula óssea a produzir hemácias, glóbulos vermelhos. Quando a função renal fica comprometida, como em fases avançadas da insuficiência renal crônica, há uma queda na produção de eritropoetina, fazendo com que o paciente desenvolva anemia. 6. Cansaço. O cansaço na insuficiência renal pode ter várias causas. A mais comum é a presença da anemia, explicada acima. Porém, o acúmulo de toxinas no organismo, assim como o aumento da acidez no sangue, chamado de acidose, também podem causar inapetência. O paciente insuficiente renal crônico em fases avançadas cansa-se com facilidade e tem pouco ânimo. Se o paciente for idoso, o mesmo pode tornar-se apático. A retenção de líquidos nos pulmões citada no item 3 também pode causar cansaço e falta de ar. 7. Perda do apetite, náuseas e vômitos. Do mesmo modo que o aumento da acidez e a retenção de toxinas no sangue causam cansaço, eles também são responsáveis pela perda de apetite. Em fases avançadas, a insuficiência renal faz com que o paciente apresente um gosto metálico na boca e um hálito ruim. É comum o paciente não tolerar mais carnes e começar a emagrecer por desnutrição. Náuseas e vômitos, principalmente na parte da manhã, também podem ser um sinal de doença renal terminal. Quando o paciente insuficiente renal apresenta os sintomas descritos acima, o médico nefrologista costuma indicar o início da hemodiálise. 8. Dor nas costas ou dor nos rins. É muito comum os pacientes, principalmente os mais idosos, associarem uma dor na região lombar com uma possível doença renal. Na verdade, a maioria das doenças renais, incluindo a insuficiência renal crônica, não causa dor nas costas. Dor lombar é na imensa maioria dos casos causada por problemas osteoarticulares da coluna. Existem, porém, algumas exceções. A presença de uma pedra em um dos rins ou nas vias urinárias pode causar uma intensa dor lombar que costuma irradiar para a virilha. A dor lombar do cálculo renal é excruciante e não tem relação com movimentos do tronco. Essa característica é importante para distingui-la das dores de coluna que não costumam ser tão intensas e pioram quando o paciente move o tronco. 9. Acordar à noite para urinar. Acordar durante a noite para urinar é um sintoma muito comum de doenças da próstata. Quando a insuficiência renal crônica começa a progredir, o rim começa a perder capacidade de concentrar a urina. É fácil notar que a primeira urina da manhã é sempre mais concentrada, pois como ficamos várias horas sem ingerir líquidos, o rim reduz a eliminação de água na urina durante a noite. Os pacientes com doença renal perdem essa capacidade de concentrar a urina e acabam precisando interromper o sono para urinar. 10. Ausência de urina. A maioria das pessoas acha que urinar é um sinal inequívoco de saúde dos rins. O raciocínio é simples: se eu urino é porque meus rins funcionam bem. Isto é um equívoco. Na urina há muito mais do que água e é impossível a olho nu saber se as toxinas do corpo estão sendo eliminadas pelo rins. Urinar significa apenas que os rins ainda conseguem excretar água. Na verdade, a maioria dos pacientes com insuficiência renal crônica avançada que precisa iniciar hemodiálise ainda urina pelo menos 1 litro por dia. A maioria destes só deixa de urinar 1 ou 2 anos depois de terem iniciado o programa regular de hemodiálise. Portanto, urinar, mesmo grandes volumes, não é uma garantia de que os rins estejam saudáveis.
A interrupção da urina ocorre geralmente por obstrução das vias urinárias, como nas doenças da próstata. Algumas glomerulonefrites cursam com insuficiência renal aguda, causando uma redução rápida do volume de urina. Gostou do vídeo? Compartilhe para que mais pessoas vejam essa informação. Até o próximo vídeo.